Já começou? Eu acredito que sim. Dizem que quando você perder o medo, a ansiedade, o receio, o nervosismo de fazer algo, dizem que perdeu a graça para você. Então, como eu acredito que já está funcionando, e se não estiver, eu vou saber de alguma forma, eu vou dizer para vocês que começa agora a aula do curso Advogado Inteligente. O tema da aula de hoje é mapeamento do avatar. Então, gente, quero dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar aqui trazendo essa aula para vocês. E para isso, eu quero trazer um forte abraço, um beijo no coração, um amor imenso para minha mãe, Eliette Medeiros, para o meu pai, João Medeiros, que está lá em casa, para minha esposa, Gilmara Medeiros, que está esperando a nossa promessa, a nossa bênção, o nosso bebê, e também para o pessoal da minha equipe do escritório, para a doutora Maria das Neves, para a doutora Raquel Zimmermann, para minha esposa Gilmara, mais uma vez, que é a nossa fiel parceira e apoiadora nesse negócio, para Carla Vitória, nossa menor aprendiz, e para os demais que ainda vão vir, que ainda vão somar a equipe, sejam bem-vindos a essa equipe de vencedores. Então, como disse no início, a aula de hoje é sobre o mapeamento do avatar. Então, vamos lá. Eu ainda não estou muito acostumado com essas paradas boladonas aqui, mas eu vou tentar compartilhar aqui a tela. Vou tentar compartilhar a minha tela aqui. Eu não tenho muito isso. Tá aqui, vamos lá. Isso. Oi, gente. Como eu falei para vocês, essa é a aula sobre o mapeamento do avatar. O que é mapeamento? O que é avatar? Como que eu faço isso? O que é isso? Isso é de comer ou é de brincar, como dizia a Paola? Como se faz? Quando isso acontece? Como que isso se desenvolve? Isso você não verá no Globo Repórter, mas aqui, única e exclusivamente na nossa plataforma, aonde nós hospedamos o nosso curso Advogado Inteligente. E você, um dos nossos 43 alunos espalhados nas mais variadas unidades da federação, você tem acesso exclusivo, especial a esse conteúdo, para que você possa aprender quem é o seu público, quem é o seu público-alvo, quem é o seu avatar, quem é o seu alvo, quem é o seu target, quem é o seu cliente ideal, quem é a pessoa que você deve buscar para que você possa oferecer os seus produtos e serviços. Quem é a persona que vai comprar o seu produto ou o seu serviço? Nós vamos aprender isso detalhadamente nesta aula de hoje. Então, gente, aula que segue. Mapeamento do avatar. Gente, antes que vocês se iludam, Avatar não é aquele filme, tá? Não é aquele filme. Então, gente, vamos lá. Vamos prosseguir. Vamos prosseguir. O Advogado Smart, ele é um curso que ele soma prática jurídica com marketing digital para gerar o resultado desejado. Qual seria? A multiplicação de clientes, a multiplicação de receita, a geração de liberdade de tempo,
a geração de liberdade geográfica e de liberdade financeira para você dentro do seu escritório, do seu negócio, seja ele jurídico ou não. Então, vamos lá. Nós acreditamos no marketing indireto. Ou seja, o marketing indireto, ele é aquele onde você produz conteúdo para o seu público-alvo. E o seu público-alvo, ele vai, através do conteúdo, ele vai sendo conquistado, ele vai sendo processado no sentido de que há o desenrolar de um processo. É muito parecido, Érico Rocha ensina muito isso nas semanas do 6 e 7, é muito parecido com o processo da paquera numa balada. Ninguém numa balada chega com uma menina, a menina está lá dançando assim e tal, ninguém chega lá com ela e fala assim, ei, vamos casar, vamos ter 5 filhos. Ninguém chega falando isso. Ou seja, o rapaz que está interessado, ele procura ver se a moça está acompanhada ou não, se ela tem amigos ou não, se ela tem amigos que sejam amigos em comum, que podem ser os parceiros, os afiliados, ou mesmo, até mesmo os concorrentes. E ele procura saber se alguém tem um telefone, um WhatsApp dela, coisa do tipo, ou mesmo ele pede dela à medida que ele vai se aproximando aos poucos. Ou seja, o marketing de conteúdo, o marketing indireto, o inbound marketing, o marketing de intromissão, o marketing indireto, o marketing digital, o marketing jurídico, ele frisa, ele destaca, ele tem como parte relevante a produção de conteúdo para com que, através da prática do conteúdo, o famoso agregar valor. O que é agregar valor? Você ensina algo para o seu público-alvo que ele pratica, aplica e vê que funcionou. É como uma pessoa que ensina uma receita culinária, a pessoa anota o que está naquela receita culinária e faz, seja um pudim, um estrogonofe ou qualquer outra comida, qualquer outra iguaria, como dizem, né? Então, vamos lá. O nosso curso é o Advogado Inteligente. O nosso curso que também, em breve, se transformará em um livro, em um e-book, o qual será distribuído de forma paga. E nós vamos fazer as pesquisas de mercados quanto a esse aspecto. Vamos lá. Aula que segue. Definição de nicho. O que é nicho? Eu vou dar um exemplo para você. Quando você abre seu guarda-roupa, você tem a gaveta das cuecas, você tem a gaveta das meias, você tem a gaveta, digamos que, a gaveta a parte da penteadeira. Ou seja, você tem partes destinadas a um fim, a um objetivo. Da mesma forma, é um nicho. O nicho, ele é um recorte de um todo. Ou seja, o direito, ele é uno, mas os especialistas, eles produzem subdivisões, séries, setores, digamos que, como é que eu posso falar? Ramificações, matérias, disciplinas, para com que você venha a ter um estudo sistemático, organizado, facilitado, o que venha a te auxiliar no seu aprendizado. Então, da mesma forma é o advogado quando ele busca um cliente. Tudo bem, todo mundo que vende um produto ou serviço quer vender para todo mundo se puder. Só que quem vende para todo mundo acaba não vendendo para ninguém. É a razão pela qual você possui um público-alvo. O que é o público-alvo? O público-alvo, ele é nada mais e nada menos que as pessoas das quais você pretende alcançar. São as pessoas que, como é que eu posso dizer para você? São as pessoas que provavelmente você vai oferecer seu produto, você vai
vender o seu serviço são as pessoas que muito provavelmente vão comprar de você. Então, o seu público-alvo, por exemplo, eu, no meu escritório, o meu público-alvo, ele é de consumidores, seja de bancos, telefones, luz, água, gêneros alimentícios e outros. Todo mundo que acorda e que dorme e que come é um consumidor. Então, a minha especialização é em direito do consumidor e direito militar, porque eu atuei 5 anos na Associação dos Cabos Soldados da Polícia. Então, conheço muitos policiais militares, conheço também militares das forças federais, Exército, Marinha Aeronáutica, e já atuei tanto para os militares estaduais quanto para os federais. Então, conheço bastante as necessidades desse tipo de segmento. Então, eu tenho 2 possíveis clientes, que são os consumidores e os militares. Ou seja, o cliente ideal é aquele que você vai mirar nele, que você vai buscar ele. De que forma? Através do conteúdo. Você vai lançar isca, né? Ou seja, você vai até muito mais do que lançar a isca, você vai criar um jardim que vai produzir as flores, os frutos, o pólen, que vai atrair as borboletas. Tá, gente? Essa é uma analogia utilizada também pelo Érico Rocha. Não tem nada de homossexual nisso, não, tá? Então, o que acontece? Você tem 2 opções, que seria a de pescar com anzol ou de pescar com rede. A de pescar com algo parecido com anzol, não sei dizer o nome, que o pessoal tenta pegar borboleta, esqueci, não sei o nome. Ou então, você pode criar um jardim. O que é esse jardim? Esse jardim é o conhecimento. Quando você vende um produto, você tem um problema. Qual é o problema? Muitas das vezes é o estoque, é a demora na entrega, é o no-show, a não entrega, é muitos outros problemas que podem surgir. O cachorro pode comer um livro que você venha receber, um produto que você venha comprar lá do Xing Ling, ou mesmo de qualquer outra empresa daqui do Brasil. Esse é o problema de quem trabalha com produto. E o problema de quem trabalha com serviço diretamente é qual? É o seguinte: no produto, pelo Código de Defesa do Consumidor, no artigo 18, você tem um período de 30 dias para reclamar contra vícios nos produtos dos produtos não duráveis. Exemplo, alimentos. Um salgado que você compra, se estiver estragado, você tem um prazo de 30 dias para reclamar. Já um produto durável, um carro que você compra, um PlayStation que você compra, você tem um período de 90 dias para reclamar. E já um serviço, você tem 5 anos para reclamar. Pelo Código Civil, você tem 3 anos. E pelo Código de Defesa do Consumidor, no artigo 27, você tem 5 anos. E se você produz um curso, o seu conhecimento, ou seja, eu estou aqui buscando te ensinar algo que eu faço há mais de 15 anos. Então, alguma coisa eu aprendi para poder ensinar. Eu não sou curioso. Eu sou prático, sou professor, sou escritor e trabalho nesse assunto há muitos anos. Então, o que acontece? Eu estou ensinando aqui não somente o que eu li, não somente o que eu vi outros professores falarem, mas também aquilo que eu tenho vivido
diretamente no campo de batalha há 15 anos. Então, o que acontece? Eu estou aqui com a intenção para te ajudar. Por quê? Muitos perguntam isso. Se a ciência é tão bom, por que você ensina para os outros? Se você não ganha nada, por que você ensina? Aparentemente, eu não ganho nada. Porém, o universo, eu acredito muito em Deus. Deus, ele premia, ele abençoa aqueles que abençoam a vida de outras pessoas. Então, eu tenho a convicção de que a recompensa maior vem dele, de Deus. Então, gente, eu estou aqui para ensinar aquilo que eu aprendi, aquilo que Deus me deu, Deus, que eu acredito que é um ser superior, onisciente, que conhece todas as coisas, ele me deu uma gota do conhecimento dele, ou talvez até uma fração da gota do conhecimento dele, ou até uma fração de uma fração, uma molécula de uma molécula, sei lá como é que se chama, do conhecimento. E o pouco que eu aprendi, eu quero compartilhar. Eu não posso ser egoísta de tal forma que, ainda que eu tivesse todas as ações do mundo comigo, eu não daria conta, eu seria consumido por tanto trabalho, eu seria destruído, eu ia morrer de estresse, cansado, eu ia ter um câncer, coisa do tipo, ou qualquer outro problema. Então, gente, eu estou aqui para ensinar. E o ensinamento de hoje, ele está voltado para isso, para que você entenda que o seu público-alvo, o seu possível cliente, o seu cliente ideal, ele está mais perto do que você imagina. Vamos lá. Ele está mais perto do que você imagina. No início, eu trabalhei com a produção de conteúdo, né? Eu trabalhei com a produção de conteúdo. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Consegui apagar. Definição de nicho, já falei sobre público-alvo, possível cliente e cliente ideal. Quando comecei, 2016, 2017, no marketing digital, no marketing jurídico, eu criei um canal chamado Direito para Todos, que a minha intenção era essa, era levar a informação jurídica de qualidade para a maior quantidade de pessoas possíveis. Seja para acadêmico de direito, para concurseiro, para pessoas que querem aprender o direito, para pessoas que são profissionais da lei e do direito, para acadêmicos, para professores, para advogados, para quem quer fazer a prova da OAB. Por aí vai, vamos lá. Vamos passar mais um slide. Nós temos aqui 3 níveis de consciência que eu gostaria de destacar. O primeiro nível de consciência que eu gostaria de destacar para vocês é esse daqui. Dentro desse triângulo, nós temos de 100% das pessoas que são seu cliente ideal. Nós temos uma superfície, a ponta do iceberg, de 3%, que são pessoas que estão buscando ativamente uma solução. O que significa isso? Significa que são pessoas que sabem que tem um problema, que sabem que precisam, têm a consciência de que tem um problema, e porque sabem, e porque têm a consciência de que existe um problema na vida delas, é que elas procuram, elas buscam ativamente uma solução. Muitos profissionais de marketing costumam explicar que essa ponta do iceberg seria
o cliente ideal que busca no Google, advogado da área tal, pet shop no bairro tal, salão de beleza no centro. Vocês estão entendendo? Academia no bairro X, lanche na zona tal da cidade. Então, ou seja, a pessoa está buscando ativamente uma solução. Ao passo de que nós temos o segundo nível de consciência. Nós temos o segundo nível de consciência. Vamos fazer a transição do primeiro para o segundo. O segundo nível de consciência, nesta pirâmide, ele trabalha uma base de 27%. Ou seja, são clientes que sabem que existe um problema, sabem que eles possuem um problema a ser resolvido, sabem e têm a consciência de que precisam providenciar, buscar, procurar uma solução, ou seja, eles são conscientes do problema, mas ainda não estão buscando uma solução. Ou seja, nós temos uma primeira pessoa, que é uma pessoa que está buscando, está procurando ativamente, e que muito provavelmente quer contratar o seu produto ou o seu serviço. A segunda persona é uma pessoa que é consciente, mas que procrastina, enrola, deixa para amanhã. Não tem o seu problema como prioridade. Ou seja, essa pessoa que está nesse segundo nível de consciência, você precisa estimular o cérebro dela de tal maneira que ela venha acreditar que o problema dela é urgente e que pior do que o problema é não resolvê-lo, porque ele pode aflorar, crescer, se multiplicar, virar uma bola de neve, igual um câncer, uma impinge, uma pira, uma pereba. Ou seja, muitos teóricos citam nessa segunda fase, nesse segundo nível de consciência, como aqueles clientes que estão ali no Facebook, no Instagram, olhando o feed, sem mais nem menos. E, de repente, você vê um link patrocinado. Você vê uma informação que você... Opa, legal. Ano passado, a minha esposa se formou. E eu até brinquei com os meus amigos, dizendo que eu queria uma gravatinha daquelas que o Harvey usa, aquela gravatinha de borboleta, de Go-Go Boy, para usar na festa, né? Só que eu não consegui. Eu fui no shopping, fui lá numa loja que eu não vou citar o nome, porque eu não vou fazer propaganda de graça, e não tinha essa gravata. Eu não lembro agora se tinha, era muito caro, coisa do tipo. De repente, alguns dias depois da festa, começou a aparecer vários anúncios no meu Gmail, no meu feed, na minha timeline, tanto no Facebook quanto no Instagram e na internet, de uma forma geral. Anúncios de venda daquela espécie de gravata. Então, ou seja, nós estamos falando aqui primeiro do topo do nível de consciência. O primeiro nível de consciência, que são os 3%, que é quem procura uma solução. O segundo nível de consciência é quem é consciente do problema, mas ainda não está buscando uma solução. Ou seja, está procrastinando, está enrolando, está fazendo cera, está empurrando a solução e a transformação da sua vida para frente, podendo ser feliz hoje e ontem e amanhã, porque só amanhã. Então, gente, nós vamos chegar agora no oceano azul, no filé, na cereja do bolo, que é nada mais e nada menos do que a terceira camada
dos níveis de consciência, que é nada mais e nada menos do que o terceiro nível de consciência, que é o de que 70% do mercado ainda não está preocupado com o problema. E para dar os devidos créditos, esses slides aqui sobre os níveis de consciência, eu utilizei do professor Daniel Hansal, um player do mercado que eu sigo e gosto muito das ideias dele e adapto para a nossa área jurídica. Então, vamos lá, gente. Nós temos uma terceira camada, que é como se fosse o filé do boi, é como se fosse um oceano azul, é como se fosse um mar de oportunidades. O terceiro nível de consciência, que apenas 5% dos advogados, dos empreendedores, dos empresários, dos comerciantes, dos vendedores alcançam esta camada de cliente ideal, de avatar, de público-alvo, porque eles não sabem que possuem um problema. E quando sabem que precisam, não procuram. E porque não procuram, não encontram a solução das suas dores, não encontram a transformação da sua vida, não encontram aquilo que desejam, não encontram o estado desejado, permanecendo tão somente no estado atual. Então, gente, na definição de nicho, que nós já falamos que nós temos um público-alvo, um cliente ideal, um prospect. Inclusive, o vídeo anterior do curso fala sobre isso, definição do nicho. Nós vamos falar agora sobre as qualidades do seu público-alvo. A primeira dela, os primeiros dados que nós vamos destacar são os dados demográficos. O que são os dados demográficos? São aqueles que você vê, muitas das vezes preenchidos em cadastros, em fichas e formulários, tais como sexo. Você sabe se os seus clientes são mais homens ou mais mulheres? Você sabe se no seu canal do YouTube você tem mais inscritos homens ou mulheres? Idade. Qual é a faixa de idade que mais se repete na sua clientela? Você tem que saber. Qual é o estado do Brasil ou mesmo do mundo aonde você mais conseguiu disseminar o seu produto, ou o seu serviço, o seu conteúdo? Você tem que saber, porque isso vai ser importante no momento de você formatar o seu produto ou serviço, de você encomendar o seu produto de prateleira. Segundo dado comportamental. O ser humano, ele tem dores, tem desejos e tem objeções. O que são as dores? É tudo aquilo que traz raiva, medo, ódio, sentimentos ruins. Por exemplo, a morte, ela gera uma sensação de urgência. Aí você tem as pessoas que vendem plano de saúde, funerária, seguro de vida e outros. Ou até mesmo serviço jurídico. Uma ação para você gerar uma obrigação de fazer diante de um plano de saúde ou mesmo do próprio Estado, para que forneça, por exemplo, um estente farmacológico ou mesmo uma cirurgia de alto risco, e que às vezes o plano de saúde ou o Estado não quer fazer porque já considerou a pessoa como morta. Quando, na verdade, o jogo só acaba quando termina. Então, gente, e o último aspecto que eu quero falar sobre o mapeamento do público-alvo é o aspecto digital, o aspecto interativo. Saiba que nem tudo aquilo que você cria, nem tudo aquilo que nós criamos
realmente se serve à finalidade pela qual foi criado. Aí nós temos alguns exemplos, né? Algumas pessoas chamam isso de fenômeno Coca-Cola, ou seja, a Coca-Cola foi criada para ser um xarope, e que se hoje fosse um xarope já teria falido. Mas que é hoje praticamente o refrigerante mais consumido do mundo inteiro. Nós temos também o azulzinho, o Viagra, que é aquele remédio que altera a pressão, o batimento, o fluxo sanguíneo, e que é utilizado para o controle da disfunção erétil, da impotência sexual. Ou seja, ele foi criado com uma finalidade e, posteriormente, foi utilizado como outra finalidade. O próprio caso do micro-ondas. O próprio caso do micro-ondas, aonde os criadores desse produto, eles tinham uma outra finalidade. De repente, estudando ali com o micro-ondas ligado, perceberam que o café, o ovo quebrava, acontecia uma alteração no estado das coisas. Então, eles começaram a fazer com que as ondas fossem micro-ondas, diminuíram e conseguiram acoplar elas no local fechado, numa caixa, que é o forno micro-ondas. E hoje ele é praticamente a salvação. Talvez ele seja o maior concorrente do iFood e do Uber Eats. Não era nem para me falar da marca, né? Mas agora, pronto, falei. Então, gente, essa é a aula de hoje. Tá? É a aula de hoje. E eu desejo para todos nós um feliz ano novo de 2022. Eu sei que hoje já é dia 19 de fevereiro de 2022, mas esse é o ano que você vai arrebentar. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que você vai realizar o seu sonho ainda esse ano. Sabe qual é o caminho para você encurtar uma profecia e sua realização? É você semear, é você plantar, é você exercer aquilo que ensina a lei da semeadura, é você praticar, aplicar o princípio do semear e colher. Então, gente, vamos fazer a nossa parte, porque você não tenha dúvida de que Deus faz a parte dele. Então, vamos fazer a nossa parte, que o sucesso será certo. O sucesso será bem-vindo, o sucesso chegará, porque a própria Bíblia diz que nós devemos semear, e a seu tempo nós ceifaremos, se não desanimarmos. Então, não desanime. Não desanime. Levanta a cabeça, bola para frente, que você vai chegar no gol que você deseja. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Para quem está assistindo na plataforma, continue seus estudos, dê valor a essa aula, estude as aulas anteriores, porque elas são encadeadas, elas são relacionadas uma com a outra, elas têm um elo, uma ligação uma com a outra. E você que está vendo no canal do YouTube, se por acaso essa aula for para o canal do YouTube, curta, comente e compartilhe. Tanto para quem está na plataforma do curso, quanto para quem está no YouTube, comenta aqui embaixo, diz o que você achou, dá uma sugestão, dá uma ideia, dá uma dica. Todas as ideias são bem-vindas. Então, gente, curtam, comentem e compartilhem. Forte abraço. Tudo de bom para vocês. Valeu!